pessoal, está começando mais uma edição do Projeto Direito e Arte na sua casa. E na edição de hoje, pela primeira vez, não será falado sobre uma obra específica, mas sobre o gênero como um todo e suas características gerais. E eu estou falando de um gênero cinematográfico que também está presente na literatura, mas o nosso foco hoje será sobre a expressão dele nos filmes, que é o western, também conhecido como faroeste. O André Bazin, que é um teórico e crítico de cinema francês, chegou a comentar em meados da década de 50 que o western ele era, por excelência, o gênero mais genuinamente americano. E ele estava certo. Apesar de ser possível identificar elementos do gênero na cinematografia de outros países, como, por exemplo, no brasileiro Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do Glauber Rocha, ou até mesmo no japonês Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa, alguns elementos são genuinamente americanos no gênero. E isso se mantém até mesmo nas obras de diretores italianos, como Sergio Leone, Sergio Corbucci, que é o chamado western de spaghetti. São obras produzidas na Itália, com autores italianos, mas que mantêm a localização e os elementos dos westerns americanos. O nome western, ele traduzido, quer dizer ocidental, e isso faz referência à fronteira entre o leste dos Estados Unidos, que naquele período já estava num processo civilizatório já mais avançado, e o oeste, considerado por essa visão eurocêntrica, né, ainda selvagem, ainda a ser desbravado, a ser civilizado. Essa dicotomia entre a civilização e aquilo que se tinha como selvagem é o que determina o western como gênero. E este oeste selvagem, ele era chamado também de Far West, ou seja, o oeste distante. E esse termo Far West foi o que deu origem ao termo aportuguesado, que daria nome ao gênero aqui no Brasil, faroeste. Mas o que isso tudo tem a ver com o direito? É que o faroeste como gênero, ele nos ajuda e muito a entender um dos temas mais caros da teoria do direito, que é a relação entre direito e civilização. Para alguns autores, o direito ele precede a civilização, ele é uma condição para que a civilização exista. Para outros, ele é uma consequência. No momento que a civilização se organiza, ela inevitavelmente ela cria o direito. Para outros autores, isso é um processo simultâneo. E isso é mostrado de uma forma muito interessante nos filmes de faroeste. Há uma divisão clara entre uma visão eurocêntrica de civilização e aquilo que se tem como uma sociedade selvagem. E normalmente os personagens desse filme eles estarão inseridos no meio dessa dicotomia. São dois movimentos sociais antagônicos. De um lado, a tecnologia, a civilização que começa a chegar, e de outro, uma forte resistência a esse novo modelo. E normalmente esses movimentos de resistência que são representados como os antagonistas. E nessa construção você tem alguns personagens recorrentes. O principal deles é o xerife. O xerife ele concentrava em si praticamente todos os poderes da sociedade. Era ele quem formulava as leis, era ele quem julgava e era ele quem aplicava essa lei. E essa aplicação da lei era feita basicamente por meio da força. Se impunha e impunha a sua vontade quem tinha maior poder de fogo, quem tinha maior número de aliados e basicamente quem era mais rápido no gatilho. Você pode observar, é um modelo de ordenamento jurídico, se é que pode ser chamado como tal, muito embrionário, muito ainda rudimentar, mas era a forma que se tinha de tentar organizar aquela sociedade e principalmente de combater o que se apresentava como ameaça a essa sociedade. E essa ameaça, normalmente nos filmes, é representada pelo indígena, é representada em alguns filmes pelos negros, e também por aqueles que estão avessos a essa evolução social. Dentre eles, os vadios, os ébrios contumazes, aqueles que, de certa forma, não estão nesse movimento de civilizatório e que, de alguma forma, eles reagem a isso. E, lógico, não podendo faltar, evidentemente, o fora da lei. E até é curioso usar esse termo fora da lei, porque não se tinha uma lei escrita. Isso, evidentemente, é uma herança também
do modelo seguido pelos Estados Unidos desde a colonização, que é um modelo consuetudinário, que é aquele modelo no qual o costume ele exerce maior poder na construção do direito do que a legislação escrita. Só que esse direito consuetudinário no faroeste, nesses filmes, ele é criado a partir da força, a partir da violência, a partir da imposição da vontade de um determinado grupo sobre outro grupo. É importante destacar nesse processo de construção de um direito embrionário um fator que é preponderante, que é o isolamento geográfico. Normalmente essas cidadezinhas retratadas nos filmes de faroeste são retratadas como um vilarejo de apenas uma rua, onde de um lado você tem uma agência bancária, de outro você tem o salão, que é onde as pessoas se encontram para se divertir, para beber, para brigar. A cadeia, que é controlada pelo xerife, e algumas poucas casas. Esse isolamento faz com que essa sociedade ela vire um verdadeiro microcosmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ali vão estar representados diversos arquétipos. Vão estar presentes ali diversas representações de atores sociais que são fundamentais nesse período da história americana. E isso nos ajuda também a compreender essa evolução do direito. E se no primeiro momento o xerife ele detém em si todo esse poder legal, no segundo momento esse poder ele passa a ser mitigado. E isso também é um fator de conflito nos filmes. Essa mitigação do poder do xerife, ela se dá em algumas obras pela presença da imprensa, que passa a exercer um poder de regulamentar esse poder exercido pelo xerife, e também pela chegada da tecnologia. E nessa chegada da tecnologia é preciso destacar dois adventos. Primeiro, é o da chegada da linha férrea. Isso representa um avanço geográfico do modelo civilizatório já presente no leste. À medida que a ferrovia avança, é como se o campo de domínio e de influência desse modelo eurocêntrico presente no leste estivesse avançando cada vez mais para o oeste. Outro elemento também de fundamental importância é o telégrafo, que é o telégrafo que estabelece comunicação entre pontos diferentes do país e acaba quebrando um pouco esse isolamento geográfico. E isso é fundamental justamente para poder reduzir esse poder que o xerife exerce, porque com a presença da comunicação passa a existir uma influência externa que não apenas a dele. E não por acaso nesses filmes, os foras da lei, os bandidos, normalmente eles vão atacar duas coisas: a ferrovia e vão cortar a comunicação, atacando os instrumentos tecnológicos de comunicação dos telégrafos. É curioso também perceber como alguns elementos que estão presentes nesses filmes de faroeste estão presentes também hoje na nossa sociedade. Dentre eles, a chamada justiça popular, que é o ato de fazer justiça com as próprias mãos, e também o uso da força e da violência como exercício de poder. E, refletindo nesse sentido, como não comparar essas pequenas localidades isoladas, onde o Estado não exerce de fato um poder, onde existe um poder paralelo, esse poder paralelo ele é terceirizado na figura do xerife, como não comparar essa situação com a situação de diversas comunidades no Brasil atual que são dominadas, seja pelo tráfico, seja por milícias. E isso nos mostra o quanto esses filmes, apesar de pertencerem a um período clássico do cinema, eles são tão presentes e servem à reflexão sobre temas tão atuais. E cabe lembrar que o primeiro movimento dos faroestes, que acontece ainda na era de ouro do cinema clássico americano, que é a década de 30 e a década de 40, eles passam por uma verdadeira revisão a partir de meados da década de 50. E é então que surge o chamado western revisionista. Esses filmes da linha considerada revisionista, eles visam justamente quebrar alguns arquétipos presentes nos filmes anteriores, seja da figura de vilania atribuída aos índios, aos negros, aos estrangeiros, até mesmo aos japoneses, já presentes nesse processo de colonização, e deixa de dividir essas sociedades tão somente em heróis e vilões,
Ou seja, há uma perda desse caráter mais maniqueísta presente nos primeiros filmes. Isso também é interessante porque, principalmente nessas obras, é possível compreender melhor alguns conflitos éticos, alguns conflitos em relação ao poder que se exerce naquela sociedade. E são obras que valem muito a pena serem vistas. E eu recomendo a todos que leiam o texto auxiliar. Todos os vídeos do Direito e Arte têm um texto auxiliar com complementos de informação. E lá eu elaborei uma lista com 10 filmes que são essenciais para compreender o western como gênero. E é isso, pessoal. O Direito e Arte dessa semana fica por aqui. Nós nos vemos em uma próxima edição.